Bem-vindos ao nosso vídeo sobre relatos da vida após a morte. A ideia de uma vida após a morte tem sido uma das maiores perguntas da humanidade desde o início dos tempos. Através dos séculos, diferentes culturas e religiões têm apresentado suas próprias teorias e concepções sobre o que acontece com a alma após a morte. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos relatos mais interessantes e impactantes da vida após a morte. Parte 1. Crenças religiosas. A maioria das religiões oferece uma concepção de vida após a morte. O cristianismo, por exemplo, ensina que aqueles que acreditam em Jesus terão uma vida eterna no céu. Já o Islã ensina que os crentes irão para o paraíso, enquanto os descrentes irão para o inferno. Em outras religiões, como o budismo e o hinduísmo, a reencarnação é uma crença central, na qual a alma é reencarnada em outro corpo após a morte. Parte 2. Experiências de quase-morte. Muitas pessoas que tiveram experiências de quase-morte relatam terem visto um túnel de luz, encontrar entes queridos que já faleceram e sentir uma paz inexplicável. Algumas pessoas também relatam ter tido experiências fora do corpo, em que se viram de fora, como se estivessem flutuando acima de seus próprios corpos. Parte 3. Regressão a vidas passadas. Algumas pessoas que passaram por uma regressão hipnótica relataram terem acessado memórias de vidas passadas. Elas afirmam terem sido capazes de relembrar detalhes sobre suas vidas anteriores, incluindo seus nomes, famílias e eventos que ocorreram. Esses relatos são muitas vezes vistos como uma prova da reencarnação. Parte 4. Ciência e estudos sobre a vida após a morte. Embora não haja uma prova científica da vida após a morte, alguns cientistas têm realizado estudos sobre o assunto. Um dos estudos mais conhecidos é o experimento de consciência após a morte, realizado em 2001. Os cientistas colocaram símbolos em cima de prateleiras em hospitais e clínicas ao redor do mundo, na esperança de que pacientes que tivessem experiências de quase-morte pudessem ver os símbolos. No entanto, o estudo não produziu resultados conclusivos. Conclusão. Embora a vida após a morte continue sendo um mistério, as crenças e relatos sobre o assunto são fascinantes e ajudam a alimentar a nossa curiosidade sobre o que pode acontecer após a morte. É importante lembrar que, independentemente da crença, é fundamental valorizar a vida e aproveitar cada momento.